Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que vive um momento de muita pressão após a derrota para o Cerro Porteño. A torcida quer a saída do nosso treinador Abel Ferreira. Será que o Abel Ferreira vai sair do Palmeiras dessa vez? Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Assunto principal, obviamente, Abel Ferreira. Sim. E tudo indica que mesmo com toda essa pressão, como a gente viu da manhã organizada do Palmeiras e alguns torcedores, ela vai bancar Abel Ferreira até o final do contrato. A entrevista é uma sopa de chuchu, né? Uma sopa de água fria. Não tem nenhum conteúdo que se absorve, não tem nenhum esclarecimento, não tem nenhuma informação relevante. Parece que tá tudo bem, que o Palmeiras vive num outro planeta, que é uma histeria. Pena, é triste, né? A realidade da qual o clube se encontra nesse momento, com manifestações pesadíssimas, na minha visão, corretas, pesadíssimas que eu digo, com palavras que são cirúrgicas por parte da principal organizada do Palmeiras e também de muitos torcedores, de muita gente que cobre o dia a dia do clube, que entende, que se importa com o que o Palmeiras precisa nesse momento, que é de responsabilidade e comprometimento, completamente diferente do que ela tem pregado por aí, né? Porque hoje se existe tudo no Palmeiras, menos comprometimento. Aliás, em 2023 o técnico do Palmeiras não teve comprometimento com o clube quando ele assinou um pré-contrato que o Palmeiras pagou e não saiu do bolso dele. No ano passado, por exemplo, em claras palavras, o técnico do Palmeiras não teve comprometimento quando ele entregou o Campeonato Brasileiro e foi a uma final de Libertadores sem chutar em gol. Então eu queria que ela respondesse sobre o comprometimento do profissional que é o técnico do Palmeiras sobre essas atitudes, sem contar diversas outras, né? Então assim, o Palmeiras ele hoje virou um clube esculhambado em relação a posicionamento, em relação à organização, em relação à gestão de elenco, à gestão de futebol. É que como ela não é do meandro, ela não entende do produto do qual ela gere, ela entende de finanças, ela entende de investimentos bancários, ela entende de uma outra área, e ela caiu completamente de paraquedas, ou não, né, na política do futebol. Então todas as entrevistas da presidente do Palmeiras, elas não têm nenhum tipo de conexão com realidade e em especial com conhecimento prático daquilo que ela deveria se propor. Então toda a entrevista dela, pra mim, se você absorver 1% de alguma informação, é muita coisa nesses últimos tempos, e isso só corrobora com aquilo que se vê dentro de campo. Há 3 anos, um projeto completamente derretido, um projeto que custou mais de 1 bilhão em investimento de jogadores nos últimos 3 anos, metade, 60% desses jogadores, atletas completamente descartáveis ao nível de exigência da equipe. Hoje o Palmeiras não tem elenco, hoje o Palmeiras tem um time mal montado, hoje o Palmeiras tem um time mal treinado, hoje o Palmeiras tem um ativo de jogadores que está se desvalorizando a cada mês que tem se passado. Hoje o Palmeiras tem uma base que não tem mais o espaço necessário porque o treinador precisa justificar contratações caras e mal feitas de atletas ruins, limitados tecnicamente, e com isso aquilo que recentemente precisaria justamente ser utilizado para não se gastar em coisas medianas e sim em situações de excelência, esses atletas ficam completamente congelados, estagnados, e o resultado disso tudo é que há 3 anos o Palmeiras ganhou 2 títulos estaduais, que ela própria presidente já diminuiu, chamando o campeonato também de Paulistinha, e justamente 2 títulos contra equipes que estavam na Série B, o Santos em 2024 e o Novo Horizontino em 2026. Dali pra frente, dos títulos que realmente importam, o Palmeiras não bateu de frente contra seus rivais, aliás, muito pelo contrário, até com equipes que estão inferiores ao Palmeiras, que também rivalizam com ele, o Palmeiras sequer conseguiu fazer frente, caso do ano passado do Corinthians, em 2 competições, Copa do Brasil e, evidentemente, no Campeonato Paulista, sem contar o Flamengo, sem contar o Botafogo em 24 e tantos outros times, o São Paulo aqui, que o Chacon traz a cobertura do dia a dia em Copas do Brasil recentemente. Ou seja, o Palmeiras na gestão Leila Pereira é um time enfraquecido e mascarado por alguns resultados pontuais. Tá com saudade quando o time jogava com vontade? Tá feia a coisa, a torcida cantou bastante isso. Você acha que também tem essa coisa mesmo do time? O problema não é vontade, é organização. Quando vontade os caras têm, elas correm, vai lá, dedica. O problema do Palmeiras é organização, é treino. O problema do Palmeiras é talvez reciprocidade dos atletas para com a Abel. Será que existe de fato? Em relação à situação que acompanhamos agora há pouco nas redes sociais, da organizada desde ontem, né, uma manifestação pesada, pública, com cobranças, na minha visão, cirúrgicas, cobranças que, se você vê a nota, por exemplo, da organizada do Palmeiras, é uma nota que não tem ofensa, não tem nenhum xingamento, é uma nota com realmente argumentações. Qual que foi a reação do Gustavo Gomes e principalmente da presidente Leila Pereira, que, claro,
todo mundo sabe que tem um racha dela com a organizada, mas uma nota que agora ela não se concentrou apenas na organizada e passou a abranger uma grande parcela de torcedores comuns do Palmeiras, dos quais ela falou que ouve. Então, se ela ouve torcedores comuns e ouviu muitas vaias ontem no Allianz Parque, será que ela vai ouvi-los no próximo sábado, em caso de um insucesso que for significativo diante do Flamengo? Não vai ouvir, né? Certeza que não. Gustavo Gomes Facincani, ao ser questionado sobre a nota, o posicionamento da Mancha Verde quanto ao Abel Ferreira, ele disse que a manifestação do torcedor é válida, que vivemos numa democracia, numa liberdade de expressão, até chegou a citar o Paraguai, que por muitos anos conviveu com a ditadura, e disse que o torcedor tem o direito de se manifestar. Foi o posicionamento do capitão Gustavo Gomes. E a Leila Pereira, nós ouvimos aqui no Pan na Área, a Leila disse que não toma decisões diante de que uma pequena parte ali da torcida do Palmeiras, né? Ela fala diante de que uma parte da torcida do Palmeiras se posiciona, se manifesta. Ela definiu assim que não vai se estressar pelo que a torcida postou, se manifestou. E a Leila Pereira já não é de hoje, né? Já não é de hoje que não tem uma boa relação com a torcida organizada desse Palmeiras. E ela deixou claro hoje que não houve parte da torcida do Palmeiras se referindo à torcida organizada, se referindo à Mancha Verde. A questão é que ela vive nessa bolha, né, Pedro? Que ela acha que é só a Mancha Verde, que no caso é uma torcida que faz barulho, só que não. Ela deveria ouvir o verdadeiro torcedor do Palmeiras, que é um torcedor que está bastante irritado e que sabe que todos os ciclos dos principais e maiores técnicos do Palmeiras nunca foram esquecidos, que é o discurso correto, que é o discurso do qual eu, inclusive, tenho em relação a jornalisticamente avaliar o Palmeiras. Nada do que fez o Abel tem que ser esquecido, tem que ser proibido, inclusive, de fazer com que isso caia em esquecimento, tem que ser sempre exaltado, que mereça, por exemplo, um espaço aí atrás de onde você está, neste lugar tão importante na história do Palmeiras, a sala de troféus do clube, que ganhe busto, que ganhe tudo que for necessário. Mas ciclos se fecham justamente para que se haja uma reoxigenação e uma renovação de ideias, em especial do próprio treinador, que neste momento não consegue mais extrair esse tipo de condição. E por isso que fica essa questão. O próximo sábado é um jogo muito simbólico. E para mim o que me causa mais estranheza, Pedrão, é como que infelizmente a gestão da Leila Pereira, ela normalizou jogos que de fato mudam semblantes de temporada e que fazem elencos como esse do Palmeiras, que é um elenco frio, que é um elenco gélido, que é um elenco de rotação completamente baixa, enervar no bom sentido esses focos, enervar esse tipo de responsabilidade e na hora de um poderio decisivo especial de segundo semestre, Pedrão, essa equipe poder alcançar os objetivos e no caso esses dois que ela sonha tão bem aí, que é a Copa do Brasil e uma Libertadores, né? Ela falou aqui a respeito do Danilo e disse que não é momento de falarmos no Danilo, o Palmeiras tem interesse no jogador, mas não é momento, o Palmeiras tem outras prioridades. E aí eu falei, quais seriam essas prioridades do Palmeiras? Ela disse que a prioridade no momento é avançar na Copa Libertadores, aí diante das competições que o Palmeiras tem e o Palmeiras está aí, líder do Campeonato Brasileiro, jogando a Libertadores, jogando a Copa do Brasil, eu falei, a Libertadores então é a prioridade do Palmeiras? E ela disse que a Libertadores é um título que na gestão dela o Palmeiras ainda não conquistou e que gostaria, é claro, né, de conquistar a Libertadores e também a Copa do Brasil. É um título que a Leila Pereira não conquistou desde que se tornou presidente aqui do Palmeiras. Como patrocinadora, não vai conquistar nada, né? Mas como presidente, não. E ela fez questão de dizer isso. Também perguntei a respeito de uma cobrança interna ao Abel Ferreira, que acho que passa um pouco pela comissão técnica, essa postura do Palmeiras em jogos grandes e decisivos. E ela disse que existe sim cobrança interna, mas que não vai fazer essa cobrança de maneira pública, né? Porque os assuntos que ela tem a tratar com o Abel Ferreira, com o Anderson Barros, ela trata internamente e não vai expor o Abel e o Anderson publicamente. Gente, com todo respeito. Então, assim, eu acho que falta sentir um pouco mais das derrotas. Falta entender esse movimento, aponta o exemplo hoje do homenagem pro Gustavo Gomes. Com todo respeito, o Gustavo Gomes merece todas as homenagens do mundo. Mas não hoje, gente. Não hoje. Né? Não adianta você querer que o torcedor seja europeu. O torcedor não vai ser europeu. Né? Não adianta vir com um discursinho de que porque não sei o quê, porque ganhamos muito, mas o latino, ele é assim, ele é efervescente, ele não vai ir pra casa. O futebol pra ele vale muito mais que o europeu que perde, vai pra casa almoçar, vai comer fish and chips, e tá tudo bem o dia do cara. Aqui não. Aqui não tá tudo bem. Não, então, exato. Essa bolha, cara, que o Palmeiras se transforma com esse pensamento de que tudo nele é o melhor, nada afeta, a Leila com um sorrisinho hoje pra... Então, assim, isso me incomoda, gente. O fato do Palmeiras assimilar pouco
o momento, ouvindo as pessoas hoje, não vai ter cobrança. Não, vai continuar tudo igual. Mas como tudo igual? Como tudo igual? O time tá derretendo. Tem elenco que é curto por culpa do técnico. O reclama de cansaço, que o calendário... Mas ele tá 6 anos aqui. Ele não percebeu que não dá pra ter elenco curto no Brasil? Só agora que Não, ele e viu, assim, né? que é mais bizarro, né? Falando um pouco sobre o jogo. Sai o Gia, entra o Maurício. Aí eu penso, bom, vai o Alan como ala direito. Beleza, dá até pra compreender, porque teve bons jogos do Alan, sim. E o Alan, coitado, né? É uma Alan dependência agora. Toda a bola é no Alan. Agora é o Estevão, lembra? Exato. Não, e aí o que acontece? Alterna o Alan de posição. O Alan vai pra esquerda. E quem vai pra direita é o John Arias. E o Palmeiras tá sem lateral direito. Até o garoto, Arthur, ontem foi mal no jogo. Ontem o Arthur relembrou tempos de Vanderlan. Gente, até o Arthur tava mal no jogo, tá queimando até o garoto. Então, assim, é um time totalmente desconectado. Eu sempre brigo aqui pela formação de um 5 de um 5, mas parece que toda vez que coloco o Emiliano é numa enrascada. Fogueirona. Toda vez foi assim lá em Quito, porque teve outros jogos do Brasileiro menores e até jogos do Paulista que já não trabalhou um camisa 5 no time, pra pelo menos quando você vê que não tá dando certo, não tá legal, você ter uma alternativa. E aí você olha pro banco, não tem outra alternativa, não tem outra opção de ataque. A homenagem pro Gomes, bem você destacou, é sacanagem até com o próprio Gomes, porque você ofusca uma homenagem, quem tem que ser especial pro cara. E quem tá falando é ele. Ele teve que falar da torcida, ele teve que falar do protesto da mancha hoje contra o Abel. Ele teve que falar, o cara porra. já tá de cabeça quente. Exato. Porque é um que não se esconde da Copa. Aí falou, vamos achar uma forma de encontrar ele como escudo? Vamos, homenageando ele. Que é isso. Pô, gente, assim, e aí isso é o peso, esse ponto que você traz, que não senta aí a derrota, é um peso de um técnico com perfil europeu, que quando é criticado fica de bico virado pra torcida durante um ano. Porque naquele certo momento... Porque pra ele é um absurdo ele ser vaiado. Na Europa ele não seria vaiado, mas ele não tá na Europa, Abel. Você não tá na Europa, irmão. Você não percebeu isso ainda? E pra quem tem tanto brio de vencer, eu acho que tá ficando muito passivo com a derrota de ontem e até com o desempenho esdrúxulo. E quanto à senhora presidente, é o que eu sempre destaco, uma boa empresária, mas que não entende o que é o sentimento de quem tá ali naquela arquibancada. A Leila, ela não entende. Gente, eu não sou mais torcedora ou menos torcedora que ninguém. Eu acho que pra você, se você tá no seu sofá irritado, você é tão torcedor como eu, mas eu vou fazer um desabafo. Sábado, 9 horas da noite, eu peguei a minha filha e eu fui pro jogo do Palmeiras lá na Arena Barueri, com acesso péssimo. E vocês acham que vai pra lá pra quê? Né? Tem uma galerinha que vai pra date. Isso eu não faço porque eu sou casada. Então eu vou realmente pra assistir o Palmeiras. Eu vou até lá pra assistir, assim como eu sempre fui em 2013, em 2014, em 2008, na época de palestra. Eu sempre estive. E você imagina você tirar sua filha de casa pra ficar numa chuva num sábado à noite, porque você não quer também deixar a criança pra trás, só pra ver o Palmeiras. E pra repassar esse amor pra sua filha. Perfeito. E você tá lá. Aí, não satisfeito, na quarta-feira... Você sai do trabalho. Você não é assim, hoje tá um dia lindo e ensolarado, passei o dia na piscina, agora eu vou ver o jogo do Palmeiras. Não. Cara, é você passar o dia inteiro no perrengue de chefe, no perrengue de trabalho, sair, pegar trem, ir lá pro jogo e ainda sair correndo pra você não perder o último ônibus. É essa a realidade que vai ver o Palmeiras. E vocês acham que isso é pra quê? É pra ver futebol bonito? É pra ver show de bola? É pra ver o time que você ama. Pelo menos classificar numa Libertadores. E agora, pela primeira vez, eu achava que eu nunca mais ia passar esse perrengue. Porque em 2016 eu até chorei. Em 2016 eu fiquei decepcionado que o Palmeiras passou da primeira fase. Porque eu tinha esperança de novos tempos e realmente iam vir. Mas só quem sabe como é esse sentimento, quem sabe como foi o gol do Cleiton Xavier contra o Colo-Colo em 2009, só quem ali vive em 2003, você na Série B, mesmo assim, vendo seu time jogando uma Libertadores... É algo mágico, então não pode perder esse brilho. E pra eles é normal um jogo de Libertadores você sair com uma derrota com um futebol apático. Não pode ser normalizado. Tudo normal pra eles, né? E isso não irrita quem está normal lá na direção, porque não é palmeirense de verdade. Certo, né? Porque não é o palmeirense que em 2009 comemorou aquele gol do Cleiton Xavier. Nem sabia que tinha. Nem sabia. Então, nem sabia que existia porque se entendesse esse peso, iriam sair tão putos quanto todo mundo daquele Allianz Parque saiu, como também quem não estava no jogo ficou. Não tratar como consumidor. O torcedor do Palmeiras hoje, ele é torcedor do Palmeiras, ele não é consumidor. Ele acaba consumindo por ser torcedor, mas vem em primeiro lugar o torcedor, que eu acho que merece todo respeito e acho que nesse caso, Fred, é muito claro, né? Eles parecem sentir muito pouco o momento e torna todo mundo ingrato. Não, mas você tá me criticando, você tá sendo ingrato. Olha o que eu dei pra vocês aqui, como se fosse uma coisa, uma doação do trabalho deles, né? Leila, Abel. Então, eu vejo dessa forma, Fredão. Quando Leila e Abel pegam o microfone, é um perigo.
Acho que ninguém poderia ter expressado melhor do que a Vicky, talvez tão bem quanto. Mas eles não sabem o sentimento de ser palmeirense, eles vão falar de coisas que aconteceram antes do tempo deles, e eles vão se expressar mal. Então, como essas declarações me irritam, não é de hoje, elas me irritam quando tava tudo bem, eu acabo levando por outro caminho. Mandei mensagem para todos os meus amigos no começo do jogo, e não foram poucos, que pediram a escalação de um 5 com a camisa do Palmeiras. Porque ia adiantar o Marlon, porque o Andrés ia ficar mais perto do gol numa posição de armação. Mandei pra todos. E falando, cara, não tem como eu torcer mais do que infinito, mas eu vou torcer infinito pra que dê certo. E de certa maneira, se a gente comparar com a segunda etapa, a primeira etapa foi muito melhor. Muito. O Martínez não foi mal ontem. O Martínez, assim, dentro das possibilidades, ele não... o menor dos culpados. E no primeiro tempo, a gente criou oportunidades. O Arias chutou 2 bolas, expressão da Vicky. Ele tá de pantufa. Pé fofo. Tá de pantufa. 2 traques, a gente pode escolher outra, a gente pode até falar mais uma lá fora, que aí a gente deixa pra fora do ar, mas tem uma mais forte pro que ele fez naquelas finalizações. E o Palmeiras pecou demais, e deu pra ver nitidamente, né? Eu fiz questão de sentar no meio do gol norte, no último passe. Então era uma bola que ficava a 30 centímetros do Flaco, outra que ficava a 30 centímetros do Arias, outra que ficava a 30 centímetros do Alan. Passava demais. Passava demais, mas o Palmeiras e o Carlos Miguel não, fora uma furada feia que ele deu, né? Foi feia, né? Feia. Nossa, se sai um gol ali. E ainda foi dando gol, cara, porque um cara que sou fã do Carlos Miguel, o ídolo tá longe ainda, mas sou fã do Carlos Miguel, nossa, meu coração veio na boca ali, ainda bem que o Jair tava do outro lado. Agora, no segundo tempo, de novo a gente volta dormindo. Mas a gente não dormiu no segundo tempo contra o Remo, não dormiu contra o Cruzeiro. Cara, Palmeiras tá desatento. Você não pode tomar um gol com 1 minuto de jogo. Não pode. Mas nem contra a seleção brasileira de 2002. Ainda mais depois de tudo que o técnico passa no vestiário. E aí aos 4 da segunda etapa, os caras aparecem no contra-ataque, cara a cara, 1 a 1. Cara, aí o jogo, a atmosfera que já tava pesada, ficou muito mais. Galera palmeirense, está esquentando cada vez mais os bastidores do Palmeiras. A torcida do Verdão quer a saída do nosso treinador. A Mancha Verde fez um protesto aí. Na verdade, eu acho que muita gente concorda com a saída do técnico, né, galera? Eu sou um desses que a favor da saída do Abel Ferreira. Você concorda? Eu acho, galera, que o ciclo do Abel já chegou ao fim no Palmeiras. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira, achar que o Palmeiras vai melhorar, porque o Palmeiras já faz 3 anos que o Palmeiras não ganha um título expressivo. O último brasileiro foi o Hendrick que colocou a bola debaixo do braço e garantiu para nós aquele caneco. Depois disso o Palmeiras só ganhou o Paulistinha, como a própria Leila Pereira fala, né? Então, enquanto a times aí pequenos do futebol brasileiro, com todo respeito a essas equipes que o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, não dá para se comparar com a Libertadores e com a Copa do Brasil, com o Brasileirão, depois de todo o dinheiro que o Palmeiras tem investido nos últimos anos. O Palmeiras que investiu mais de 700 milhões em reforços no ano passado, e este ano também vem investindo muito, né? Palmeiras que tenta a negociação do Danilo. A Leila falou ali que o Palmeiras tem outras prioridades. Ela quis desviar um pouco o foco dessa novela com o Danilo, mas a gente sabe que o Palmeiras está tentando ali trazer o Danilo. É uma negociação difícil, a gente sabe que não é fácil, mas porque o Botafogo está fazendo jogo duro para liberar o jogador, que está muito valorizado no mercado, e então o Botafogo está pedindo 40 milhões de euros, o Palmeiras chegou aí nos 35 milhões. É uma negociação, como eu falei, muito difícil mesmo, não é impossível. Pode ser que dê negócio, mas só que eu deixo uma pergunta para vocês. Vamos dizer que o Danilo fechou com o Palmeiras. Ótima notícia, maravilha, Danilo vai jogar no Verdão. Mas vocês acham que com esse treinador, com o pensamento desse treinador, com a postura que o Palmeiras está tendo dentro de campo, com essas escalações, com esse esquema de jogo do Abel, será que o Danilo não vai ser mais um jogador que vai ser queimado na mão do nosso treinador Abel Ferreira, né? Porque, veja bem, tem jogador do Palmeiras aí que é bom de bola, está sendo queimado nas mãos dele, né? Por exemplo, o Andrés Pereira, o próprio John Arias, que está sendo sabotado, jogando numa posição que não é ao lado, ele que é um jogador que rendeu muito no Fluminense pelo lado direito. O Alan, coitado, né? Secretário de lateral. E sem dizer que ele colocou o nosso xerifão e que foi homenageado aí, parabéns ao Gustavo Gomes, né? Merecia essa homenagem, mas não é momento para homenagear o cara. Parece que o Palmeiras quer desviar um pouco o foco
dos problemas sérios que está acontecendo dentro do Palmeiras, né, galera? Ninguém aqui quer causar crise no Palmeiras. Eu quero deixar bem claro que tem torcedor que acha que a gente quer causar crise dentro do time. Não é isso, galera. A gente apenas está analisando o que está acontecendo no momento. É a realidade do Palmeiras. O Palmeiras não joga um grande futebol, não agrada há muito tempo. Não é de agora que o Palmeiras vem jogando mal. Faz 3 anos, como eu falei, o Palmeiras que não ganha nenhum título expressivo. E com esse futebolzinho vai perder pro Flamengo. Eu já estou jogando a toalha. O Palmeiras jogar essa bolinha e vai perder pro Flamengo. Se ganhar vai ser espetacular. Mas eu acho muito difícil, muito improvável. O Palmeiras tem time pra ganhar o Flamengo. Claro que tem. Mas com esse futebol aí, não ganha, galera. Não ganha mesmo. Porque o Palmeiras é um time que, por mais que possa até começar um jogo bom contra o Flamengo, o problema é que começa o segundo tempo, o time do Palmeiras entra dormindo dentro de campo. Não sei o que acontece com o Palmeiras, que o time para de jogar, o Palmeiras entra desatento dentro do jogo. Não dá pra entender. Então a torcida pra mim tem razão aí na pressão que tá dando para sair do técnico, porque o Palmeiras precisa urgente mudar a comissão técnica. Porque pode chegar Danilo, pode chegar quem for no Palmeiras. O Palmeiras tem um bom time. Mas os caras não estão jogando nada com esse treinador aí que não tem um esquema de jogo decente. Essa é a verdade. Tem gente que passa pano pro Abel. Quem passa pano para o Abel, acho que são os abeletes, como diz, né? E a Leila Pereira é uma delas que passa pano pra ele, né? Pra ela, tudo normal, né? Não, só perdemos o jogo, né? Tudo ok, não vai ter cobrança, não vai acontecer nada. E o torcedor fica com cara de tacho, né? Mais um ano que o Palmeiras corre o risco aí de passar em branco. Momento, pra mim, inadequado de fazer a homenagem ao Gustavo Gomes. Não é o momento de fazer homenagem, galera. Ele merece? Claro que ele merece. Ele merece homenagem. Mas esse não é o momento bom pra fazer homenagem, não. O momento desse que o Palmeiras está passando de crise, né? O Palmeiras começou a jogar mal e desperdiçar aí a oportunidade de se classificar para mais uma Libertadores, que vai ser bizarro se o Palmeiras ficar fora dessa Libertadores, porque o grupo do Palmeiras é fraco. Então, se o Palmeiras ficar fora dessa Libertadores, vai ser bizarro, galera. E outra coisa, vai ser uma vergonha, na verdade. Pro investimento que tem, pela estrutura que tem, por tudo que o Palmeiras tem, vai ser uma vergonha. E se perder pro Flamengo, a coisa vai ficar pior. É isso aí, galerinha palmeirense, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!